pessoal, nesse vídeo vamos encerrar o conteúdo do primeiro ano falando sobre o princípio de Pascal, o princípio de Arquimedes, que vai falar sobre empuxo, e por último a gente vai ver um pouquinho de noções de hidrodinâmica. Então a gente está vendo a parte de hidrostática, fluidos em equilíbrio, e depois a gente vai ver um pouquinho de hidrodinâmica. O princípio de Pascal, ele vai falar o seguinte, que o acréscimo de pressão em um ponto de um líquido, ele vai ser transmitido integralmente a todos os pontos desse líquido. Então, se a pressão aumenta na superfície, esse aumento de pressão vai sendo transmitido a todos os pontos no líquido. Ou, se a pressão aumenta na lateral, a mesma coisa. Então, qualquer acréscimo de pressão vai ser transmitido a todos os pontos, não importa a profundidade. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, a gente tem um líquido dentro de um recipiente e dois pontos marcados. Se a gente sabe que a pressão no ponto A é de 0,3 atm e a pressão no ponto B é de 0,7 atm, se uma força é aplicada sobre a superfície desse líquido e acontece um aumento de pressão de 0,2 atm, o que vai acontecer com o ponto A e o ponto B? Vai variar essa pressão a mesma taxa que o aumento de pressão exercido sobre a superfície. Então, no ponto PA, que a pressão era 0,3, vai aumentar para 0,5. 0,3 mais 0,2. Então, a pressão no ponto A passa a ser 0,5 atm. A mesma coisa no ponto B. A pressão era 0,7, aumentou 0,2, passou para 0,9 atm. Então, toda variação de pressão é transmitida a todos os pontos do líquido. Isso aqui vai explicar o funcionamento de muitas coisas presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, o elevador hidráulico, usado aí em mecânicas para levantar carros. Por quê? Toda a pressão feita em um fluido de um lado é transmitida a todos os pontos do fluido e chega até o outro lado. Então, se eu faço uma força nesse lado 1 aqui, essa força é transmitida para o lado 2. Então, a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2. Pressão é força sobre área, então a pressão 1 vai ser a força 1, a força exercida em 1, dividido pela área 1, a área dessa superfície, igual a força exercida no ponto 2 dividido pela área no ponto 2. Então, o que acontece? Se a área 1 for menor, a pressão no ponto 2 vai ser maior. Lembra lá do primeiro videozinho de hidrostática, né? A pressão é proporcional à força, então quanto maior a força, maior a pressão, e inversamente proporcional à área. Então, quanto menor a área, maior a pressão. Quanto menor a área, maior a força, maior a pressão exercida. Ó. Quanto maior a área, menor é a força exercida. Então, isso aqui ajuda, por exemplo, a levantar um carro fazendo uma força menor. Isso aqui também vai se aplicar ao funcionamento de freio de carros. Então, o sistema de freio de um carro é um sistema hidráulico, onde ao pisar no pedal do freio, o motorista pisa aqui no pedal do freio, essa força ela é transmitida através de um fluido, de um óleo, até as rodas do carro. E aí o carro vai parar ou vai reduzir sua velocidade. Então, o funcionamento dos freios de um carro vai usar esse princípio aqui de Pascal. Vamos falar agora do princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes vai falar sobre corpos imersos em líquidos. Então, quando um corpo é colocado em líquido, vai atuar sobre ele uma força que esse líquido vai exercer sobre a superfície do corpo, sempre de baixo para cima, chamada de empuxo. Então, empuxo é uma força exercida por líquidos de baixo para cima, então empurrando esse objeto para a superfície, chamada de empuxo. É por isso, por exemplo, que quando a gente está dentro de uma piscina, a gente tem a sensação que o nosso peso é menor, que a gente está mais leve, então que o nosso peso é menor.
é o que a gente chama de peso aparente. Por quê? A força-peso ela vai continuar atuando sobre corpos imersos em água, então eu vou ter uma força-peso aqui para baixo, né? A força-peso ela sempre aponta para baixo. Então, nesse desenho aqui, vamos imaginar que temos um submarino, que sobre ele vai atuar a força-peso. Então, eu tenho aqui uma força-peso para baixo, né? Sempre. Quando esse submarino ele está na água, a água, então, ela vai fazer uma força para cima chamada de empuxo. Dependendo da situação, então, dependendo se a força do empuxo é maior ou menor ou igual à força-peso, a gente tem situações diferentes. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, se a força do empuxo for igual à força-peso, o objeto está em equilíbrio, o corpo está em equilíbrio. Se o empuxo ele for maior que a força-peso, o que vai acontecer? Esse objeto ele vai ser empurrado para cima. A força-peso é menor, a força do empuxo que aponta para cima está empurrando esse corpo para cima. Então, se a gente coloca, por exemplo, um objeto no fundo de uma piscina e quando a gente solta esse objeto sobe e volta a flutuar, significa que a força-peso desse objeto é menor que o empuxo. Se ele fica flutuando ali, quando a gente coloca o objeto na água e ele não afunda, significa que o empuxo é igual a força-peso. E quando o empuxo for menor que a força-peso maior que o empuxo, puxando o objeto para baixo, esse objeto vai afundar. Como que a gente vai calcular essa nova força, né? Então, o princípio de Arquimedes traz para a gente uma força exercida por um líquido sobre um corpo. Essa força vai depender da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e do volume do corpo que está imerso, né? Está embaixo d'água. E como eu falei, por conta dessa força de empuxo que vai surgir de baixo para cima no líquido, sobre o corpo, esse peso aparente, então essa sensação de estar com peso menor vai surgir porque a força-peso menos a força de empuxo, que empurra o objeto para cima, vai dar uma sensação que o peso diminuiu e a gente vai conseguir calcular essa diminuição através dessa equação. Vamos ver um exemplo que aí tudo fica mais claro. Uma tartaruga submersa na água. Se a massa da tartaruga é de 10 kg e o volume dela é de 0,06 metros cúbicos, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, qual deve ser o peso aparente dessa tartaruga? Para calcular o seu peso aparente, a gente precisa da força-peso dela e do empuxo, né? A força de empuxo que vai atuar sobre ela quando ela estiver submersa. Peso aparente vai ser força-peso menos força de empuxo. Força-peso, massa vezes aceleração da gravidade. Sua massa é de 10 kg, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, seu peso é de 100 newtons. Peso aparente igual o peso da tartaruga, que é 100 newtons, menos o empuxo. Empuxo, eu falei que a gente pode calcular como densidade do líquido. A gente tem aqui a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, está aqui, 10 metros por segundo ao quadrado, e o volume imerso, né? O volume da tartaruga, está aqui, ó. Substituindo esses valores, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Ó, centímetro cúbico, aqui está em metro, aqui também está em metro. Vamos passar para quilograma por metro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico, eu falei no vídeo anterior que é igual a 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. Então, vai ser 10 elevado a 3 é 1000, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes o volume da tartaruga, 0,006. Esse empuxo vai ser igual a essa multiplicação. 10.000 vezes 0,006 é igual a 60 newtons. Força, a unidade é o newton. Empuxo é uma força, então a unidade é o newton. Então, ó, no lugar do empuxo eu boto 60. Então, o peso aparente vai ser o peso dela, que é 100 newtons, menos essa força do empuxo empurrando ela para cima. O peso aparente vai ser menor do que o peso real, ó. 100 menos 60, 40 newtons.
Então, ó, o peso aparente é menor que o peso real dela, que faz todo sentido, já que o empuxo é uma força contrária ao sentido da força-peso, empurrando esse objeto para cima. Então, é por isso que dentro da água a gente tem uma sensação de estar com peso menor do que realmente a gente tem. Para encerrar, vamos falar da hidrodinâmica. A hidrodinâmica é o estudo dos fluidos em movimento. Então, a gente começou falando da hidrostática, que falava de fluidos em equilíbrio, e agora a gente está falando desses fluidos em movimento. A gente vai ver o princípio de Bernoulli, que fala sobre a velocidade de escoamento de um fluido. Então, a velocidade de escoamento do fluido está relacionada com a pressão, vai ser inversamente proporcional. Se a velocidade aumenta, a pressão deve diminuir, ou o contrário também é verdade. Se a velocidade diminui, a pressão deve aumentar. Então, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui é um cano, né? Um cano que tinha uma área 1, uma área menor, e aí esse fluido ele ia se movimentar com uma certa velocidade, e depois esse cano ele aumenta a sua área. E aí quando a área aumenta, o que vai acontecer com a velocidade de movimento desse fluido? Velocidade de escoamento desse fluido. A gente vai conseguir estudar a relação entre a área e a velocidade de escoamento de um fluido através da equação da continuidade. A multiplicação, o produto da área pela velocidade da seção 1, então no caso desse desenho, dessa seção menor, vai ser igual a área vezes a velocidade de escoamento da seção maior. Esse produto de área vezes velocidade vai me dar a vazão do fluido, a vazão ali com aquele líquido, por exemplo, vai escorrer, vai se movimentar. Então, ó, A maiúsculo é a minha área, V minúsculo é a velocidade de escoamento do fluido. Vamos ver um exemplozinho rapidinho. Se a gente tem, por exemplo, um cano com área de 5 metros e esse fluido ele vai se movimentar aqui com essa velocidade 1 de 10 metros por segundo. Aí a área de seção desse cano diminui para 3 metros quadrados. E aí esse fluido ele passa então a se movimentar com uma velocidade 2. Qual vai ser essa velocidade? Vai aumentar ou vai diminuir? Vamos usar a equação da continuidade. Ó, a área 1 vezes a velocidade 1 vai ser a área 2 vezes velocidade 2. A área 1 era de 5 metros quadrados vezes a velocidade, que era de 10 metros por segundo, igual a área 2, que foi reduzida, igual a área 2, que foi reduzida para 3 metros quadrados, e a velocidade que a gente quer descobrir. Olha só, se é uma igualdade, se a área diminuiu, significa que a velocidade vai ter que aumentar. É sempre inversamente proporcional. Se a área aumenta, a velocidade diminui. Então, vamos ver se essa velocidade 2 vai ser realmente maior que a velocidade 1. 5 vezes 10, 50, igual a 3 vezes velocidade 2. A velocidade 2 vai ser 50, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Essa velocidade, então, vai ser 50 dividido por 3 é aproximadamente 16,7 metros por segundo. Então, ó, sim, a área diminuiu, a velocidade aumentou. Então, sempre vai ser assim, inversamente proporcional. A área aumenta, a velocidade diminui. A área diminui, a velocidade aumenta. Então, a gente encontrou que, ao reduzir a área desse cano, a velocidade de escoamento do líquido foi maior, igual a 16,7 metros por segundo. Com isso, a gente encerra, então,